Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a quinta aula da 16ª semana. Hoje eu trouxe para vocês uma tirinha da Magali. Essa tirinha era inteira, uma embaixo da outra, tá? Mas ia ficar com a letrinha muito pequenininha, então eu cortei a última parte e coloquei aqui ao lado, tá bom? Magali, eu tenho que fazer um pedido? Deixa ver. Só falta ela pedir para ninguém vir à festa do ano que vem, só para ela comer o bolo sozinha. Não funciona. Eu pedi isso ano passado e vocês estão aqui de novo. Olha só, Magali, gulosa, né? Tá querendo comer tudo sozinha da festa. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso calendário, nós estamos no mês de junho de 2021. Hoje é dia 18, então 18/6/2021. Sexta-feira, tá bom? Estamos encerrando, então, olha lá, nosso cronograma. Estamos encerrando a 16ª semana. Hoje nós teremos atividade no bloquinho, atividade complementar, e também teremos atividades no livro Aprender Sempre, tá bom? Então, no bloquinho de atividades, nós teremos a atividade complementar 4, na página 7, e no livro Aprender Sempre, páginas 20 e 21. Podem colocar as datas, tá? Tanto no bloquinho quanto nas páginas 20 e 21 do livro Aprender Sempre. Vamos lá? Então, pessoal, vamos iniciar no bloquinho de atividades, tá bom? Hoje, sexta-feira, então, dia 18/6/2021, teremos atividades de língua portuguesa. Então, atividades do livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência 2, receitas, palavras com sabores e memórias. Aula 3, comparar para conhecer melhor. Vamos comparar textos que nos ensinam o passo a passo de como fazer uma receita, uma brincadeira e cuidar da nossa saúde. Atenção! Observe durante a leitura o que eles têm em comum, que é igual ou parecido, né? E em que são diferentes. Então, primeiro, abra o seu livro nas páginas 20 e 21 e leia os textos. Então, pessoal, nós teremos 3 textos, tá? Que nós vamos ler, prestar bastante atenção na leitura, observar o que cada um deles traz, tá? Também vamos prestar atenção o que é igual, o que é diferente em cada um deles, porque nós vamos comparar depois e colocar quais são as semelhanças e as diferenças entre eles, ok? Então, aula 3, nas páginas 20 e 21, tá bom? Comparar para conhecer melhor. Então, pessoal, o que vamos aprender? Nesta aula, você fará a leitura de 3 textos diferentes para compará-los. O que eles têm em comum? O que eles são diferentes? Leia os textos e identifique quais são as semelhanças e as diferenças. Antes de nós começarmos, eu trouxe para vocês uma receita para que a gente possa observar o passo a passo que compõe uma receita, que é o que a gente está começando a falar sobre, né? Então, eu trouxe essa receita antes de a gente analisar os textos que o livro vai trazer, tá bom? Então, nós temos aqui um coquetel voador. Ingredientes: 4 asas de baratas, 1 punhado de vento, 2 penas de pardal, 2 pedaços de unha de um equilibrista, 2 lágrimas de coruja, 5 pitadas de pó de prelim-pim-pim, só encontrado no sítio do Pica-Pau Amarelo, 2 jarras grandes de água do pântano. Olha só, esses são os ingredientes. Vocês observam que tem a quantidade e o que é. A quantidade e o que é. Tá? Então, além do que você precisa, dos ingredientes que você precisa, também tem aqui as quantidades que você vai utilizar. Depois, nós temos o modo de fazer. Colocar todos os ingredientes dentro de um caldeirão, menos o pó de prelim-pim-pim. Levar ao fogo e deixar ferver. Depois de frio, acrescentar o pó mágico e servir com pitadas de pó de café. Então, essa é uma receita e nós podemos observar que ela tem algumas partes. Então, nós temos aqui o título, nós temos os ingredientes e o modo de fazer, tá? Isso compõe a receita.
tá? Então, toda receita que nós procurarmos, vocês vão perceber. Nós podemos observar que nós sempre teremos o título, os ingredientes e o modo de fazer, tá? Então, agora nós vamos começar com os textos que o livro trouxe. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas leituras, tá? Serão 3 leituras e nós vamos observar e comparar o que elas têm em comum e o que elas são diferentes, tá? Então, a primeira aqui é uma receita. Olha lá, vamos ver se tem todos os passos que eu falei para vocês. O título da receita, então, bolo de flocos de milho. E nós temos aqui os ingredientes e depois teremos o modo de preparo. Observaram? Então, nós temos o passo a passo que a gente aprendeu na receita anterior, tá? Então, aqui o título, bolo de flocos de milho. E aí, nós temos aqui os ingredientes, vamos ver? 3 ovos in natura, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de chá de água fria, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de flocos de milho triturado, 1,5 xícara de chá de farinha de trigo, 1,5 colheres de sopa de fermento em pó. Então, nós temos aqui as quantidades, olha, 3, 1, 3, 1,5, 3, 1,5, 1,5. As quantidades. E temos a medida, olha, 1 xícara de óleo. O que mais? 1 colher de sopa. Olha lá. Nós temos aqui, então, o ingrediente, o que eu vou precisar: ovos, óleo, água, açúcar, flocos de milho triturado, farinha de trigo, fermento em pó. Tenho aqui a quantidade de cada uma dessas coisas, desses ingredientes, e qual será o instrumento que eu vou usar para medir essa quantidade. Então, eu vou usar xícara, eu vou usar colher de sopa, tá? Então, tudo isso compõe a receita. Eu preciso ter isso tudo detalhado para eu conseguir fazer a receita e ela dar certo, tá? Então, depois disso, que nós já vimos os ingredientes, nós vamos para o modo de preparo. Pode estar escrito modo de preparo ou pode estar escrito modo de fazer, tá? As duas palavras nós encontramos nas receitas. Então, primeiro, no liquidificador, bata os ovos, o óleo, a água e o açúcar. Em um recipiente, coloque os flocos de milho triturado e a farinha de trigo. Despeje a massa no liquidificador e misture bem. Incorpore o fermento em pó. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Então, o que é isso? Esse texto? Esse texto é uma receita. E o que a receita faz? Para que ela serve? Para nos ensinar a cozinhar, a fazer um prato, a fazer um doce, um salgado, né? Essa é a função da receita, nos ensinar a cozinhar algo, ok? Então, esse é o primeiro texto. Depois, nós temos um outro texto. Um texto bem parecido com o primeiro que nós vimos quando nós iniciamos essa segunda sequência, né? Esse é um texto que nos ensina como lavar as mãos corretamente. Lavar as mãos com frequência é uma maneira simples de prevenção. Nós estamos novamente com um folheto, né? Que nos ensina como nos prevenirmos do coronavírus, tá? Então, esse nos ensina como lavar a mão corretamente. Vocês podem observar que aqui nós temos o título, mas nós não temos um modo de fazer detalhado como nós temos na receita. Aqui, nesse texto, além de pequenas frases, né, nos ensinando como fazer, nós contamos com a ajuda de imagens. As imagens fazem parte desse texto, tá? Então, nós fazemos a leitura das palavras, né? Do passo a passo que nós temos que fazer, mas nós também fazemos a leitura da imagem. A imagem nos ajuda a entender melhor o texto. Nós já trabalhamos com panfletos, lembra? Nós já fizemos atividades com panfleto.
Essa é uma atividade com panfleto. Então, vamos ler esse panfleto, vamos entender. Olha lá. Primeiro, lave bem suas mãos com água e sabão. E olha a imagem. Nós estamos aqui com uma pessoa com as mãos embaixo da torneira e um frasco, um vidro de sabonete ou de sabão líquido para lavar as mãos. E logo em seguida, dessa primeira instrução, nós temos uma que continua na mesma imagem, ó. Não se esqueça de ir até os punhos. Olha aqui, tá mostrando pra gente, olha. Nós temos que lavar toda essa parte da mão, não apenas a mão, mas aqui um pedaço do nosso punho também, tá? Olha a imagem dizendo pra gente até onde a gente tem que lavar. Depois nós vamos para a próxima imagem aqui na frente, olha. Lave o dorso das mãos, lave entre os dedos, olha a mãozinha aberta mostrando todos os locais, olha, entre os dedos, debaixo da unha. Como que eu faço para lavar embaixo da unha? Eu posso esfregar, aqui minha mão tá com sabão, eu posso esfregar assim, ó, como se eu estivesse coçando a minha mão, ó. E o sabão vai entrar embaixo da minha unha, tá? E os polegares também, tá? Essas são as instruções que estão aqui em cima, mas aqui embaixo nós temos mais uma referente a essa imagem também. Olha, todo o processo dura cerca de 50 segundos, tá? Ah, mas eu preciso ficar lá 1, 2, 3. Não, você pode cantar uma música, você pode conversar com a mamãe enquanto você lava. Você vai ver que vai passar tão rápido que você não vai nem perceber, tá? Isso tudo, pessoal, com a torneira fechada, tá? Você abriu a torneira aqui para molhar a mão, passou o sabão, fecha a torneira para fazer todo esse processo aqui, tá bom? Depois, quando você for tirar o sabão, você abre a torneira novamente para lavar, tá bom? Seque com a toalha descartável em ambientes coletivos. Então, às vezes, a gente vai em alguns lugares em que não tem paninho para secar a mão, toalha, né? Tem papéis. Por exemplo, na escola é assim. Você seca com papel, né? Então, você vai secar com a toalha descartável, com papel toalha. E se a torneira não for automática, use a toalha para fechá-la. Então, na escola, vocês costumam ter aquela torneira que você aperta, sai a água e ela volta sozinha. Caso você não esteja num lugar em que essa torneira volte e feche sozinha, você usa esse papel que você enxugou sua mão para fechar a torneira, para não se contaminar novamente, tá bom? Vale lembrar também de ter sempre consigo álcool em gel para fazer a limpeza das mãos quando não houver outros meios à disposição. Então, se você estiver na rua, se você estiver em um local onde você não pode lavar a sua mão, você pegou alguma coisa, você passa o álcool em gel, tá bom? Esse é o passo a passo que esse texto nos trouxe. Olha lá, esse foi o nosso segundo texto, tá? Então, nesse texto, nós tivemos apenas o título, nós não tivemos o modo de fazer, nem os ingredientes, certo? Vamos para o nosso terceiro texto agora. Nós temos aqui um texto, olha lá, jogo stop. Então, é um texto que nos ensina a fazer o quê? Jogar, né? Olha lá, olha o título desse texto. Jogo stop. E esse texto é bem parecido com a estrutura do texto da receita. Ao invés de nós termos ingredientes, nós temos materiais. No lugar dos ingredientes, nós temos o material. Então, nós temos um título também, os materiais que nós precisamos para brincar e como jogar. Então, na receita é o modo de fazer, o modo de preparo. No jogo, né, na regra do jogo, é como jogar. E esse texto, ele traz também a contagem dos pontos, como será feita. Vamos fazer a leitura para entender? Então, jogo stop. Materiais. Folha de papel, lápis ou caneta. Como jogar? Desenhe uma tabela e em cada coluna coloque um tema. Nome, objeto, animal, cidade, etc. Sorteie uma letra do alfabeto. Depois da letra ser escolhida,
Escreva uma palavra que se inicia com a letra sorteada para cada tema da tabela. Quem preencher todas as colunas primeiro fala stop e todos os jogadores param de escrever. Quem fizer mais pontos ganha o jogo, tá? Então, esse jogo é um jogo para se brincar em grupo. Tem que ter pelo menos mais uma ou duas pessoas para brincar com você, para ter graça, tá? É um jogo muito conhecido. Se você nunca brincou, pergunte aí em casa se alguém conhece. Eu tenho certeza que alguém vai conhecer e pode brincar com você também, tá bom? E aqui, como que faz a contagem dos pontos para saber quem ganhou a rodada, né? Palavras que não são repetidas entre os jogadores, ou seja, só uma pessoa colocou aquela palavra naquele lugar. Então, vale 10 pontos. Se mais de uma pessoa usou a mesma palavra, por exemplo, a letra B, e aí saiu um animal com a letra B. Você colocou baleia, e o seu primo que está jogando com você colocou baleia também. Então, duas pessoas usaram o mesmo nome, né? O mesmo animal. Então, quando acontece isso, cada um de vocês ganha só 5 pontos, tá? E quando uma palavra for errada, não vale ponto nenhum. É um jogo bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de brincar, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, tá? Então, esse é o nosso terceiro texto. Nós lemos, então, uma receita, né? Nós lemos um panfleto nos ensinando como lavar bem as mãos. E nós lemos uma regra de jogo, do jogo Stop. Ok? São 3 textos. E agora nós vamos para a nossa atividade complementar, que é a que está lá no bloquinho de atividades, tá bom? Nós vamos escrever na tabela quais são as semelhanças e as diferenças entre os 2 textos, os 3 textos. Então, nós já temos aqui uma semelhança que a atividade trouxe. Qual é essa semelhança? Os 3 textos estão presentes no nosso dia a dia. São textos que estão no nosso dia a dia. A gente encontra com facilidade, a gente encontra receitas com facilidade. Se não tem em casa, tem na internet, tem na casa da avó. Alguém fala para você, eu sei fazer, eu vou te falando, você vai fazendo, facinho. Então, são fáceis. A regra de jogo também é um texto muito fácil de se conhecer, né? De acessar, de procurar. Se você não sabe, você procura na internet, rapidinho você acha, né? E nós também temos os panfletos, que são muito distribuídos, né? Nós encontramos com facilidade em locais em que nós frequentamos, tá? Então, qual outra semelhança nós podemos encontrar entre esses 3 textos? Olha lá, nós temos então também, em todos eles nós circulamos os títulos. Então, em todos eles nós encontramos o título, né? Que nós já vimos, nós circulamos, inclusive, né? É uma coisa que nós temos em comum nos 3 textos, né? Também nós temos em comum nos 3 textos, olha lá, que eles nos ensinam a fazer algo, né? Um nos ensina a fazer uma receita, a receita de um bolo, né? Como fazer o bolo. O outro nos ensina como lavar as mãos de uma forma correta. E o último nos ensina a brincar de stop, né? Uma regra de jogo. Então, os 3 em comum, né? Nos ensinam a fazer algo. E também nos orientam como fazer, né? O passo a passo, como que a gente deve fazer isso que eles estão ensinando, tá bom? E diferenças. E quais são as diferenças, então, entre eles? Olha lá, cada texto nos ensina a fazer algo diferente. Essa é a diferença entre eles, né? Um ensina um jogo, o outro uma receita e o passo a passo para lavar as mãos. Essa é a diferença entre eles. Certo, pessoal? Temos algumas outras diferenças na estrutura, né, de cada um deles, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, ok? Muito bem, então essas foram as nossas atividades de hoje. Obrigada por assistirem, eu espero que todos tenham um ótimo final de semana, tá bom? Espero vocês na nossa aula de segunda-feira. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!